Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos mergulhar no mundo da orquestra sinfônica. Sabe aquela imagem de um monte de gente tocando no palco que parece uma bagunça organizada? Então, a gente vai entender direitinho como tudo aquilo funciona. Vamos nessa? Olha só essa imagem. Quando a gente bate o olho num palco assim, o que se vê são dezenas de músicos, cada um com um instrumento completamente diferente do outro. Pode parecer meio caótico, né? Muita gente, muito equipamento. E aí vem a grande pergunta: como é que essa aparente confusão se transforma numa música única, coesa, poderosa? Como todos esses sons diferentes se juntam e viram uma coisa só? A resposta, olha, é bem mais simples e elegante do que parece. O grande segredo para entender a orquestra é parar de olhar para os instrumentos um por um e começar a enxergar as famílias de instrumentos. Essa é a chave de tudo. É como se fossem clãs, sabe? Cada um com sua própria voz, sua personalidade, mas todos trabalhando em conjunto. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o mapa da orquestra, depois vamos conhecer a família das cordas, das madeiras, dos metais e da percussão. E no final, a gente junta tudo e vê como essa mágica acontece. É bom deixar claro desde o início. Uma orquestra não é só um monte de músicos talentosos juntos, de jeito nenhum. É, na verdade, uma unidade super organizada, muito bem equilibrada, onde cada peça tem seu lugar e sua função específica. E olha que curioso, a própria palavra orquestra tem uma história interessante. Lá na Grécia Antiga, a orquestra não era o grupo de músicos, mas sim o espaço físico, na frente do palco onde o coro cantava e dançava. Com o tempo, o nome do lugar acabou virando o nome dos artistas. E aqui estão os nossos personagens principais. A Orquestra Sinfônica Moderna se divide em 4 grandes famílias, que a gente também chama de naipes. São elas: as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. Cada uma delas traz uma cor, uma textura sonora toda especial para a música. Então vamos lá, começando pela primeira e maior família de todas, as cordas. Elas são, sem dúvida, o coração da orquestra, a base sonora em cima da qual todo o resto é construído. E aqui estão eles, do violino, que é o mais agudo, até o contrabaixo, que é super grave, passando pela viola, pelo violoncelo e, claro, pela harpa. Esse grupo forma a maior parte da orquestra e é quem geralmente carrega as melodias principais, aquelas que ficam na nossa cabeça. Mas por que espinha dorsal? É matemática pura. Mais da metade de todos os músicos no palco tocam algum instrumento de cordas. Essa quantidade toda de gente cria uma base sonora muito rica, muito sólida, que literalmente sustenta toda a música. Mas como eles conseguem fazer notas diferentes? Bom, aí é física pura. A altura de uma nota, se ela é mais aguda ou mais grave, depende de 3 coisas: o comprimento da corda, o quão esticada ela está e a espessura dela. E essa mecânica é simplesmente fascinante. A vibração da corda passa pelo cavalete, que é essa pecinha de madeira, e é amplificada pelo corpo oco do instrumento. É uma verdadeira obra de engenharia acústica que foi sendo aperfeiçoada por séculos. E esses instrumentos são incrivelmente versáteis. Os músicos podem beliscar as cordas com os dedos, o que a gente chama de pizzicato, podem mover o arco bem rápido para criar um som trêmulo, o tremolo, podem até usar a madeira do arco para um som meio fantasmagórico, o coleno, ou colocar uma surdina para abafar o som. Essa variedade toda dá aos compositores uma paleta de cores sonoras gigantesca para trabalhar. Ok, agora vamos conhecer a família das madeiras. Se as cordas são a base, as madeiras são as vozes individuais, sabe? São os solistas que adicionam as cores e as personalidades mais marcantes à música. Aqui a gente tem as flautas, oboés, clarinetes, fagotes. Cada um deles tem um timbre, uma voz muito única. Enquanto o som das cordas meio que se mistura, se funde, o som das madeiras geralmente se destaca. É por isso que eles fazem solos tão memoráveis. E aqui a gente vê uma diferença fundamental no jeito de produzir o som. Nos instrumentos de sopro, as madeiras, a altura da nota muda quando se altera o comprimento da coluna de ar que vibra dentro do tubo. Ao abrir e fechar os buracos, o músico na prática está encurtando ou alongando essa coluna de ar. Agora, um conceito um pouquinho mais técnico, mas bem interessante, o do instrumento transpositor. Basicamente, para facilitar a vida do músico, a partitura é escrita de um jeito que ele possa usar o mesmo dedilhado em instrumentos parecidos. O resultado prático é que a nota que a gente ouve é diferente daquela que está escrita no papel. É um truque bem inteligente.
Chegamos às duas últimas famílias, aquelas que trazem a potência e o pulso rítmico. Os metais e a percussão são, digamos, a força bruta e o coração da orquestra. De um lado, os metais, como os trompetes e trombones. O som deles é produzido pela vibração dos lábios do músico e eles são responsáveis por aqueles momentos grandiosos, épicos. Do outro lado, a percussão, que é a família mais diversa de todas. Tem de tudo: tímpanos, pratos, tambores, tudo que a gente bate, raspa ou chacoalha. Eles dão o ritmo, a batida, a energia da música. Muito bem, agora que a gente já conheceu as 4 famílias, vamos para a parte final, ver como esse pessoal todo se organiza no palco para criar aquele som perfeito e equilibrado. A arrumação dos músicos no palco não é de jeito nenhum aleatória. Pelo contrário, é uma estratégia acústica que o maestro pensa com muito cuidado para conseguir misturar o som de mais de 100 instrumentos num todo coeso. A lógica é bem clara. As cordas, que são muitas e têm um som mais suave, ficam bem na frente. As madeiras, com suas vozes de solista, ficam no meio, para que o som delas consiga se projetar. E lá no fundo ficam os instrumentos mais barulhentos, os metais e a percussão, para não acabarem abafando todo o resto. No fim das contas, tudo se resume a este número: 4. São 4 famílias bem diferentes, cada uma com sua função, seu som, que se unem para formar uma coisa única que a gente chama de orquestra. É uma verdadeira comunidade de sons. E para fechar, fica essa reflexão. O que a gente vê e ouve hoje é o resultado de séculos de invenção, de testes de evolução musical. Da próxima vez que ouvir uma orquestra, tente lembrar dessas famílias, de toda essa história que permitiu que aquele som incrível chegasse até nós.